O tempo estava, eu tinha percebido que estava acabando e depois esqueci. Mas então, o que é o problema? Quando reabsorve demais, né? A gente precisa tomar muito cuidado com o tratamento endodôntico. Uma das causas é essa, né? Essas grandes movimentações. Por exemplo, quando o paciente precisa extrair, né, premolares e precisa tracionar a dente, movimentações grandes, intensas e rápidas. A gente precisa fazer umas movimentações grandes para fechar espaços. Nesse caso, precisa tomar muito cuidado para não reabsorver demais, né, os dentes. Quando reabsorve demais, o que acontece? Reabsorveu, sei lá, o terço apical inteiro do paciente. Ele vai ter uma doença periodontal, por exemplo, que atinge parte do terço cervical. Praticamente perdeu o dente, né? Então, precisa tomar muito cuidado com essas reabsorções. Tempo desse atrás, semestre passado, eu fiz uma tomografia aqui, né, um laudo, que o paciente ia entrar, né, contra o ortodontista, pelo que eu entendi, né, o paciente vem e pede um laudo muito explicativo, né, porque às vezes ele entra com o processo porque o dente dele reabsorveu demais, e aí precisa entender qual foi o processo daquele movimento, né, qual a participação do ortodontista nisso, as forças que ele usou, como foi conduzido esse tratamento, para provar, né, que não foi culpa do ortodontista ou que foi, né, o que acontece. Então, é caso de processo sim, né, essas reabsorções intempestivas aí, de qualquer jeito, né, conforme a posição do bracket, né, o jeito de colar, isso tudo influencia. Respondida a pergunta? Respondido, professor. Então, vamos continuar, né? O dente 11, 12, a mesma coisa, modelamento 21, 22, 23, 24. O 26 tem uma restauração em amálgama na oclusal, né? Eu não diria que ele tem modelamento apical, porque o ápice dele não está arredondado como no 16. O 17 tem uma restauração em resina aqui, né? Muito difícil de ver, porque é muito pequenininha. E o 18, você tinha perguntado de dente conoide, né? Dente conoide é uma característica de microdente, né? Ele é um dente menor. Esse dente aqui, o 28, eu diria que ele é um microdente. Olha o tamanho dos outros dentes e dele. O 18, ele é um pouco menor, mas não é tão como o 28. Vocês conseguem perceber a diferença aqui? Aí a gente vê que tem uma contenção ortodôntica aqui, né? Nos dentes anteriores e inferiores. Eu preciso observar isso também. E arredondamento ou modelamento apical. Sempre eu digo e peço raio-x periapical para confirmação. Restauração na oclusal do 36. O 38, impactado. Eu acho que foi a Milena que perguntou como que diferencia um dente impactado de um dente em erupção. São duas coisas que eu preciso observar. Primeiro, se tem formação de raiz, né? O dente terminou de formar a raiz e não chegou na mesma altura, não chegou na oclusal dos outros pacientes, né? A posição dele está em infraoclusão ainda, então ele está impactado. Se ele já ainda está em infraoclusão, mas não terminou de formar raiz, ele
está em erupção ainda. E um pouco que me ajuda a nortear, formou raiz, não formou, é a idade do paciente. Se o paciente tem 14 anos, não tem como ele ter um dente impactado, né? Muito raro um paciente de 14 anos ter uma infecção. Por quê? Porque ele não tem idade ainda para ter terminado a erupção. Um paciente de 25 anos, ele pode ter um dente em erupção? Também é raríssimo, né? Geralmente, se o dente não chegou na oclusão normal, ele ainda está em infraoclusão, é porque ele está impactado. Ele não vai erupcionar mais. Aqui, eu vejo. Aí, esqueci de falar das estruturas, né? Então, ó, aqui eu vejo, lembra que a gente tinha falado do processo estiloide? Aqui não tem prolongamento, né? Ele é um processo estiloide normal. A orelha do paciente, o meato acústico. Cabeça da mandíbula, incisura da mandíbula, processo coronoide, canal da mandíbula, forame da mandíbula, forame mentual, linha oblíqua externa, linha miloioide, ó. Aqui ela tá como se fosse uma área, né, mais radiolúcida. O que é essa faixa mais radiopaca aqui? Alguém sabe me dizer? Sim ou não? Eu falei isso na aula passada. Não, gente, ninguém sabe. Nem imagina. E é um negocinho que o paciente morde para fazer a radiografia? Não, Brena, aqui, ó. Tá vendo que tem essa faixa todinha aqui, ó? Tudo, ó. Desde lá de cima, mas ela é mais intensa aqui, ó, na região da mandíbula. Eu ia perguntar isso daqui uns 10 minutos atrás, só que eu esqueci. Mas você nem imagina. O paciente deve ter mexido para ter esse clareamento, para dar essa luz? Não. Vamos começar a pensar. Por que a gente tem imagens radiopacas, né? Mais brancas numa radiografia? Lá nos princípios da formação da imagem, lembra? Sim ou não? Por que, gente? Vocês não lembram? Quando está branco, teve muito ou pouca radiação no local? Os fótons de raio-x atingiram bastante o sensor ou pouco o sensor? Atingiu muito o sensor. Quando é branco? É. Gente, pensa bem. O que tem aqui, ó, que tá preto? Do mole, professora, seria esse trem preto aí? Quando tá preto,
não é tecido mole ou ar? Sim. O ar barra o fóton de raio-x ou deixa passar belezinha? O tecido mole barra o Deixa raio-x passar. ou deixa passar belezinha? Deixa passar, ele passa direto. Passar. Então, onde está escuro é porque passou muito fóton. O número atômico é pequeno, não é assim? Deixa passar muito fóton. Onde está branco? O que é branco na nossa radiografia? Não é esmalte, osso, restauração de esmalte, de amálgama, restauração de resina, não é tudo branco, bem radiopaco? O osso, o esmalte, a restauração, não é tudo duro, número atômico alto? O que acontece? Ele segura o fóton de raio-x, não é assim? Sim, gente? É desse jeito. Então, o que é radiopaco segurou o fóton. Lembrou agora? Então, se aqui está mais radiopaco, é porque tem alguma coisa segurando o fóton, né? Além da mandíbula. Como que a panorâmica é formada? Ela não gira em volta da cabeça do paciente? Sim ou não? Gente, responde. Gira. A coluna vertebral, professor? Aí, pronto, tá vendo? Que é só pensar? Então, a coluna do paciente, ela aparece em 3 lugares na radiografia. Nesse paciente que não apareceu muito. Mas ela aparece aqui, do lado, aparece do outro e aparece no meio. Por quê? Quando o meu aparelho está fazendo esse movimento, está passando aqui, ele pega a coluna aqui, né? Aí ele forma na imagem a coluna nesse lado. Quando ele está passando aqui na frente, ele pega a sobreposição da coluna que está lá atrás. E quando ele está passando desse lado, ele pega a coluna que está de cá. Entendeu? Em 3 momentos, a coluna é radiografada. Então, tem estruturas que a gente não consegue ver em todas as radiografias, igual ó, o canal nasolacrimal. Aqui ele está um pouco visível, né? Mas ele deu uma distorcida aqui, ele foi lá para cima, não está certinho no soalho da órbita. Aqui eu já não consigo enxergar ele, ó. Muito pouco, né? A fossa ptérico-maxilar, seio maxilar, parede posterior, processo zigomático, palato, espinha nasal anterior, forame incisivo está deslocado aqui, ó. Ele é um coraçãozinho aqui, né? Um forame bem romântico. Forame mentual, base da mandíbula, né? Eu sempre tenho que olhar a base da mandíbula. Outra radiografia. Conto, né? Nos dentes, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, não falta nenhum. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, não falta nenhum. 11, 12, 13. Oh, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Opa, tô cantando demais. 31, 32, 33, 34, 35, 36. Só que tem 3 premolares, né? Então, esse é o 36, o 37 está ausente e o 38 está aqui. Aqui tem um premolar a mais. Todo mundo concorda? Sim ou não? Concordo. Então, a gente chama esse dente de dente extranumerário ou supranumerário. Tem um dente a mais, um premolar extranumerário.
E falta o dente 37 aqui. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Aí vamos começar a laudar, né? Ó, não vejo nada de diferente, nada de diferente, nada de diferente. Então, tudo aspecto radiográfico normal. Aqui eu vejo uma área radiolúcida, ó, na oclusal do dente. Alguém sabe me dizer o que é essa área radiolúcida aí na oclusal do dente? Sim ou não? Seria uma sugestiva de cárie, professor, mas no dente 27 tem também. Tem também. Aqui no 17, tá? Restrita a oclusal, né? Apesar de ser grande, ó. Ela chega próximo da polpa. Aí a gente olha, radiografia panorâmica não é bom para isso, mas a gente dá uma olhadinha. Parece que tem uma lesão apical aqui, então eu sugiro, e aí o que eu faço? Peço uma radiografia periapical para confirmar. Sempre, sempre, eu não laudo lesão apical e nem lesão de cárie com radiografia panorâmica. Eu tenho um panorama da situação, mas não dá para laudar. Certo? O 18 está normal. 21, 22, 23, 24, normal. 25, olha aqui, ó. Tem uma sobreposição aqui, né, do 26, mas olha, não parece ter uma cárie aqui? Vocês conseguem enxergar? Vê se dá para vocês enxergarem. Dá pra enxergar? Será que alguém tá me escutando? Alô? Enxergar, professor. Oi? Dá pra enxergar sim. Então, aí eu laudo, né? Provável lesão de cárie, imagem sugestiva de cárie na distal do dente 25. Aconselho radiografia. Qual radiografia que é melhor para ver uma cárie proximal no dente posterior? Interproximal. Radiografia interproximal. Sim, radiografia interproximal. Então, Nesse caso aí vai ser reincidível de cárie, professor, ou tá normal esse esmalte aí? Sei lá. Breno, recidiva de cárie a gente fala quando já foi feita uma restauração, né? Ó, tinha uma cárie lá muitos anos atrás, foi feita uma restauração. Agora, essa restauração cariou de novo. Tem uma outra cárie associada a essa restauração. A isso a gente chama de cárie recidiva ou cárie secundária. Aqui não Sim, tem. eu entendo essa parte. Eu falo assim, é porque aí nessa imagem eu tô confundindo se isso aí tem alguma restauração ou o dente tá normal. Eu não diria que tem uma restauração aqui, não. Aqui onde parece que tem uma restauração na oclusal, eu acho que é sobreposição da cúspide mesial do 36. Era aqui a sua dúvida, não era? Ou aqui? Sim, porque tá mais claro, né? Tá mais radiopaco. Mas eu acho que é só restauração, só sobreposição. Aí o 27. O 27, ele tem uma cárie na oclusal e envolve a oclusal e a distal, concordam? Aí também eu vou pedir uma radiografia periapical para avaliar se tem qual que é a... Ai, desculpa. Qual que é a relação, né? Estou esquecendo essa palavra. Qual que é a relação entre a cárie e a câmara pulpar e se tem alguma lesão apical. O dente 31, 32 está normal.
O 33 e o 34 tem um dente extranumerário associado. E aí, quando eu tenho um paciente com dente extranumerário associado e que parece estar em íntimo contato com esses dois, né? Na radiografia tem sobreposição, ó. O dente tá por cima do outro, não é assim? Tem sobreposição de imagens, mas eu sei que não é uma imagem plana, que o meu paciente não é achatado, não é plano, né? Que um dente pode estar na frente ou por trás do outro. Então, eu preciso de um exame tomográfico para avaliar se essa raiz do dente 33 está normal e do 34, ou se, por exemplo, a pressão da erupção desse dente extranumerário não fez reabsorver esses dois dentes. Então, eu preciso de um exame tomográfico para melhor avaliação dessa região, tanto do posicionamento e planejamento cirúrgico desse dente extranumerário, quanto da avaliação do dente, dos dentes contíguos, dos dentes adjacentes, dos dentes vizinhos, né? São termos que a gente fala. Um dia eu tive um caso aqui na clínica, tinha o dente 16, né? O dente 16 tem 3 raízes, né? A palatina, a mésio-vestibular e a disto-vestibular. Então, tem essa trifurcação do dente 16. No interior dessa trifurcação, a gente olhava assim, ó, tinha um dente extranumerário. Aí precisava planejar cirurgicamente, né? Como extrair esse dente extranumerário. A gente olhava, ele estava dentro da trifurcação, olhava na radiografia, né? Ele estava localizado como se fosse aqui, ó. Aí o dentista, o cirurgião pediu a tomografia e, para nossa surpresa, o que estava acontecendo? O dente 16 já exibia uma reabsorção radicular, ele estava perdido, mas na radiografia a gente nunca ia conseguir ver isso, nunca ia conseguir enxergar. E aí, o que ia acontecer? Esse dente, o dentista iria extrair o extranumerário e depois que passasse um tempo, esse dente 16, que era o dente normal da paciente, ia colapsar, né? Ia infeccionar, exibir um problema endodôntico e ia ter que ser extraído. Então, a partir da informação dessa reabsorção inicial, diga-se de passagem, optou-se por extrair o dente normal que estava na boca dela e tinha sido prejudicado pelo extranumerário e deixar o extranumerário erupcionar, né? Ou então tracionar ele para ele ocupar o lugar do dente 16. Por isso que esses planejamentos são necessários, né? Essa visão tridimensional do meu paciente. Ah, tem um dente extranumerário aqui, mas qual que é a relação dele com esse dente e com esse dente? Será que ele está produzindo, afastamento? Eu vejo que essa raiz está inclinada mais para mesial, essa raiz está inclinada para distal. Mas será que produziu só isso, né? A gente chama isso de rechaçar. Só rechaçou, só afastou as raízes, né? As raízes estão inclinadas assim. Isso só afastou ou fez com que essas raízes sofressem uma pressão a mais e fossem reabsorvidas, né? Isso causou, a presença desse dente causou algum dano para esses dentes aqui? Então, eu preciso dessas informações antes de planejar a cirurgia. E essas informações eu não consigo, geralmente, ver na minha panorâmica, né? Se a panorâmica, se for uma reabsorção muito avançada, aí sim, né? Pode até ser que sim, mas se não for... Aqui eu tenho também, olha, a ausência do dente 37 fez com que o dente 38 inclinasse para mesial. Então, fechou um espaço, né? Que deveria ser de um dente aqui, molar, não tem mais, né? Tem no máximo espaço de incisivo lateral inferior.
Gente do céu. Vou dormir tanto essa noite. Aqui eu tenho, ó, 41, 42, 43, 44, 45, normal. 46, 47, normal também. E o 48 está impactado, né? Olha, não tem espaço para ele, apesar dele estar na linha oclusal normal, né? No plano oclusal normal, até um pouco mais, mas olha aqui, ó, ele está intraósseo, né? Ele está dentro do ramo da mandíbula. E ele exibe, ó, uma cárie. Então, ele está parcialmente impactado. Ou parcialmente erupcionado, né? A história do copo meio cheio e meio vazio. Então, vamos lá, ó, algumas estruturas, né? Depois que eu olho tudo, tá tudo beleza, eu começo a olhar as estruturas, o osso do rebordo alveolar adjacente aos dentes. Lembra que a gente falou ó, da fossa submandibular? É essa linha mais, essa área mais radiolúcida aqui, ó, no corpo da mandíbula, né? Que o trabeculado fica mais esparso. Aqui eu tenho o canal da mandíbula, forame mentual, linha oblíqua externa, linha miloioide. Opa, a linha miloioide aqui. Também aqui. Linha oblíqua externa, linha miloioide. As órbitas do paciente, cavidade nasal ou fossa nasal, conchas nasais, né, bilateralmente. Septo nasal, palato duro, espinha nasal anterior, palato duro, do outro lado, palato mole, a língua do paciente, ramo da mandíbula, processo coronoide, cabeça da mandíbula, meato acústico, cavidade articular, processo articular, processo zigomático, arco zigomático, orelha do paciente, já falei, né? Aqui o processo estiloide desse paciente é bem discreto. O ocioide está só uma parte dele aqui. Vamos passar. Isso aqui acho que é o mesmo raio-x, né? Daquele outro paciente, que aquele primeiro que a gente falou. Ficou repetido. Então, aqui, ó, nesse paciente, a gente nota, ó, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ausente. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ausente. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Então, tem um dente ausente, né? O dente 18. E aí, eu vou começar a laudar. 11, 12, 13, normal. 14, restauração em resina, oclusal e distal. Olho no periápice, a raiz, tá tudo normal. 25, restauração em resina, oclusal e mesial. 26, restauração em resina, oclusal e mesial. As raízes tudo normal, né? Periápice, tudo normal. 17, tanto a coroa quanto raiz e periápice, tudo normal.
21, a mesma coisa. No 22, eu vejo uma pequena restauração aqui, ó. Conseguem ver? E aqui não é restauração, é a sobreposição do canino, né? Então, restauração classe 4, né? Na incisal do dente. 24, a mesma coisa. A gente olha todas as raízes aqui, tudo beleza. 25, restauração oclusal e distal. 26, restauração. Parece que não tem nenhuma restauração no 26, não tem. No 27, a mesma coisa. O 28, olha, ele está em infraoclusão. Aí eu vou ver, está impactado ou não? Olho para a idade do paciente. Ah, já deve ser um paciente mais velho, né? Eu não tenho informação aqui, né, na nossa aula. Mas eu olho para a raiz, olha, a raiz está toda formada. Ele não apareceu ainda na oclusão, não está em oclusão, então ele tá é um dente impactado. 31 normal, 32 normal, 33 normal, 34 normal, 35 normal. 36, 11, né? Que 11? Estou falando o código aqui da clínica que eu uso para digitar. Restauração em amálgama oclusal e mesial, né? Restauração em amálgama classe 2, na oclusal e mesial do dente. Restauração 37. Ah, olhei raiz de todos os dentes, beleza, né? Tudo tranquilo. 37. Ó, restauração em resina na oclusal. Raiz, tudo beleza. 38, tá em infraoclusão? Sim. Tá, ó, a distal dele tá lá no interior do ramo da mandíbula, então é um dente impactado. Ele nunca vai ser um dente posicionado normalmente na cavidade oral, né? Não tem espaço para ele. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Todas as coroas normais, ó, não vejo alteração. Quando eu vejo um aumento na radiopacidade aqui, a gente vê que é a cúspide do dente superior. Por isso que eu falei para vocês, quando a gente faz topo a topo, a gente separa, né? Pede para o paciente morder aquele dispositivo que tem lá no aparelho, a gente separa as oclusais, e aí não tem essa sobreposição, dá menos dúvida, né? Fica mais fácil. Apesar que a radiografia panorâmica não é para isso, né? O 38, o 48, a mesma coisa do 38, né? Tá impactado em infraoclusão. A gente enxerga, olha, a órbita do paciente, né? O canal nasolacrimal, forame nasolacrimal, né? O processo zigomático, fossa ptérico maxilar, seio maxilar, olha, todo o contorno do seio, né? Parede posterior, soalho do seio, parede anterior do seio maxilar, que também é a parede posterior da fossa nasal, né? Parede lateral da fossa nasal, aliás. Cavidade nasal ou fossa nasal. Conchas nasais, né? Meato nasal, essa parte radiolúcida aqui, ó, mais escurecida, é o espaço vazio da fossa nasal. O septo nasal, a espinha nasal anterior, seio maxilar do outro lado, né? Processo zigomático, órbita, fossa ptérico-maxilar, parede posterior da maxila ou túber da maxila, né? Que é uma estrutura, o túber aqui, que a gente via lá na radiografia periapical. Olha aqui, ó, o arco zigomático, bem visível, né? Aqui ele está sobreposto ao tubérculo articular, a fossa articular está aqui, o meato acústico externo, a vértebra C1, C2, C3. Olha aqui
o osso hioide, né? O osso hioide é um osso solto, né? Ele não articula, né, na parte mais anterior dele, mais medial. Ele articula, ele só tem inserção muscular. Olha o processo estiloide aqui. A orelha do paciente. Aqui eu não falei, ó. Palato duro, espinha nasal anterior, palato duro, palato mole e a língua. Aqui, ó, é a via aérea do paciente, né? A parede posterior da via aérea. Aqui também, via aérea. Então, a gente consegue ver partes moles na radiografia panorâmica? Sim, né? Algumas sombras, mas sim. Olha o forame incisivo aqui. Canal da mandíbula. Linha oblíqua externa. A linha miloioide aqui, né? Essa faixa que começa na linha oblíqua externa e vem, né? Tem algum dente ausente na radiografia panorâmica, nessa aí? Sim ou não? Tem. Tem? Qual seria? Dente 48. Dente 48. Tá vendo? Quando a gente começa a ver imagens, fica mais fácil. Mas, gente, eu tenho 20 anos de radiologia, né? Contando especialização em clínica, 20 anos. Eu até hoje conto. 11, 12, 13. Sabe por quê? Às vezes, uma coisa muito fácil de ter pegadinha, quando falta um dos premolares. A gente olha, né? Então, eu olho direitinho, venho olhando cada dente, né? Contando, para depois voltar laudando, tá? Sempre é bom a gente contar mesmo, né? Se não tem um a mais ou um a menos. Eu vou encerrar, porque já está acabando aqui o tempo. O ruim desse Zoom é isso, né? Que o tempo acaba e deixa a gente falar.